Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O bicho pegou no São Paulo e eu atualizo tudo aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto aí porque tem muita coisa pra falarmos aqui sobre tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube. É o seguinte, São Paulo vai enfrentar o Mirassol em Campinas, né? Vai enfrentar temos uma provável escalação e vai enfrentar o Mirassol por conta de shows no Morumbi, o que é um verdadeiro absurdo, né? Agora ficou claro isso, o quão é ruim pro São Paulo esses shows. Se o São Paulo tivesse faturando demais, se tivesse arrebentando com os shows, quitando as dívidas, beleza, mas já mostrou, né, que não está interessante e o São Paulo perde futebol pra isso. Uma vez ou outra, de forma esporádica, perder um jogo aqui, acolá, 2 shows no máximo do ano, talvez não tivesse problema, mas essa gestão inútil, incapaz e ridícula mostra que, de novo, isso aí está prejudicando o São Paulo, porque o São Paulo, os shows, todas as vezes que o São Paulo, essa quantidade absurda de vezes que o São Paulo deixou de jogar no Morumbi, isso impacta no futebol. Então é mais do mesmo do que nós vemos dessa gestão patética, inútil, ridícula, que entra gente e sai gente e continuam querendo destruir o São Paulo. Isso aí impacta diretamente no futebol. Dá pra ver que fica escancarado que não estão fazendo futebol. Querem pegar a graninha do show pra fazer sei lá o que, e o São Paulo está perdendo muitos jogos, o que pega muito no futebol. E fica claro, Tidico, mas vai amortizar a dívida, que ali não está amortizando nada, e os clubes que nós estamos vendo aqui no futebol brasileiro tendo êxito não perdem mando de jogo. Eles fazem futebol antes de tudo. Então não adianta você fazer shows, perder o mando de jogo para tapar buraco, porque isso aí está provado, está comprovado que não vai resolver a situação do futebol. Futebol você resolve com futebol, com pessoas capacitadas, ganhando títulos, ganhando jogos, valorizando a marca, atraindo cada vez mais a torcida comprando a ideia, a torcida gostando do que está vendo em campo, você vendendo os jogadores que estão rendendo em campo para ganhar trauletada. Então não é com show. Então isso está provado, isso está mostrado. Dito isso, São Paulo vai enfrentar o Mirassol no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, né? Cadê? É isso aí, o jogo vai ser em Campinas, no Brinco de Ouro. Galera, um provável São Paulo, muitas mudanças no time principal, né? Vamos lá. Não, no time principal não, mas algumas mudanças, né, importantes para nós falarmos aqui. Rafael no gol. A zaga é mais ou menos aquilo que nós estamos acostumados a ver. Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e o Wendel. Pode ser o Enzo Dias, né? Acredito que o Enzo, né? O Enzo aqui seria a troca pelo Wendel e Enzo seria uma escolha do técnico, mas tá aparecendo direto que vai jogar o Wendel, mas ele acaba entrando com o Enzo, né? Então aqui pode ter mudança na lateral esquerda. E o Rafael Tolói, dessa vez menos mal. Porque eu te digo, como assim menos mal Rafael Tolói? Não é por causa do Rafael Tolói, porque esse cara não era nem para ter voltado pro São Paulo, né? É duro, é chato, é triste falar assim de um atleta, de um jogador, de um profissional, mas esse cara, a verdade é que ele não era nem para ter voltado pro São Paulo. Então, menos mal em relação ao Tolói hoje, porque o Alan Franco está suspenso. Sabino volta, então nós teríamos uma ideia de que seria Sabino e Alan Franco se o Alan Franco não tivesse suspenso. Então acho que menos mal nesse sentido. Hoje vamos ver o Tolói, mas por uma questão de suspensão. Acredito eu que todo mundo aí à disposição, ele entraria com Sabino e Alan Franco para nós não termos mais que ter que lidar com Rafael Tolói. É um absurdo, de novo, eu falo isso aqui todas as vezes, é um absurdo em 2026, meio de 2026, eu estar falando de Rafael Tolói no São Paulo. É uma coisa assim simplesmente inacreditável, mas não é surpreendente por conta dessa gestão, né, que está aí todo dia para destruir o São Paulo e que a gente espere que mude, né? Mas eu já falo disso aí um pouquinho mais para frente. Então é isso, a zaga é mais ou menos essa: Rafael,
Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendel podendo ser o Enzo Dias ali, né? Até que me consta, não aconteceu nada no momento que eu tô gravando aqui, não aconteceu nada com o Enzo. Então pode ser o Wendel e Enzo Dias, e tem aparecido direto o Wendel, mas tem jogado o Enzo, né? Que eu prefiro do que o Wendel. Esse Wendel também é outro cara inexplicável, né? Só é um absurdo. Que cara, eu vejo migué no Wendel. Eu queria que o Wendel fosse embora do São Paulo. E falam que ele ganha coisa de 800, 900. É salário astronômico pra esse cara, que não rende absolutamente nada. É uma vergonha ter esse cara do time. É uma vergonha. Gostei quando ele chegou. Falei, pô, o cara veio da Europa. O cara tem uma carreira lá fora. O cara jogou em grandes times da Europa. Aí vê esse cara rendendo desse jeito pelo São Paulo e toque pra trás, viu? Eu vejo migué no Wendel. Então é inaceitável. Porque o Enzo ele é um cara fraco. Ele é limitado tecnicamente. Só que nunca faltou vontade pro Enzo. O Enzo nunca deu migué. O Enzo ali, ele é meio fracão ali, mas ele muitas vezes ele deixa a gente feliz pela raça, pela vontade, pelo que ele entrega em campo. Ele não é um primor técnico, mas ele pelo menos tem raça, ele tem vontade. Esse Wendel nem isso. Então é inaceitável, é inadmissível esse cara. Vamos ver com o que ele vai entrar aí, né? Galera, volta muito importante do Bobadilha, né? Nós estamos sem o Marcos Antônio. Volta muito importante do Bobadilha. Temos o nosso meio de campo ali, né? Com Danielzinho e Bobadilha. Danielzinho que joga uma barbaridade, continua jogando uma barbaridade, né? Isso é uma das grandes... toda a pressão que o Roger recebe, uma das grandes críticas foi ele ter desmanchado, né? Ele melhorou o ataque do São Paulo pela quantidade de gols, mas piorou o meio de campo. A defesa continua ruim, já era ruim com o Crespo. A diferença é mais ou menos essa, né? Nem o Roger Machado, nem o Crespo sabem montar a defesa. O Crespo conseguia fazer o meio de campo funcionar muito bem com o Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha. O ataque não era lá essas coisas. O meio de campo do Roger não chama tanto atenção, mesmo porque ele tirou um de lá. E o ataque melhorou com o Arthur, né? Com a chegada do Arthur e mais atacantes, né? Tem funcionado o Caleri, Luciano... O Ferreirinha, né, tava funcionando bastante, mas e uma coisa boa, assim, por exemplo, contra o Juventude, tá? O Caldeirão tá fervendo no São Paulo, né? Mas contra o Juventude, o São Paulo é realidade. O São Paulo poderia ter ganho de 3-0, 4-0, 5-0. Eu vejo com bons olhos, não óbvio que é ridículo, né? A quantidade de gols que o São Paulo perdeu, mas me agrada, é aquilo que eu falei. Se dá pra extrair algo de positivo no jogo contra o Juventude, é o volume, né? O volume criado. Todo mundo saiu falando, poderia ter sido 4, 5 tranquilamente o jogo. Pênalti perdido, mas fora o pênalti perdido, o São Paulo teve muito volume. Isso, de uma certa forma, me agrada. É claro, se pegar um time mais forte, muito provavelmente perca, principalmente com a defesa do Roger Machado, né? Muito provavelmente perca com o meio de campo, com a defesa, que ele não consegue montar. Mas... falando do ataque, me agrada o volume de jogo. Então nós temos aí, o São Paulo conta com a volta do Bobadilha, Danielzinho e Bobadilha é meio que óbvio, né? Porque o Marcos Antônio, infelizmente, se machucou. Vamos torcer pro Marcos Antônio voltar o quanto antes, e o Danielzinho é aquilo lá, né? O cara, ele não perde o ritmo. O Roger Machado, logo que chegou, prontamente colocou ele no banco de reservas, mas o futebol, o rendimento não cai. Quando ele volta, quando ele vem do banco, ou quando ele começa jogando, que é o caso agora, ele joga demais. O Danielzinho joga muito. E o Bobadilha também vinha bem, né? Eu não acho o Bobadilha do nível do Marcos Antônio e do Danielzinho, mas o Bobadilha, ele é um cara importante e tem feito gols, né? Então até aqui tá tudo bem a escalação, né? E o ataque, nós podemos ter uma surpresa. Na provável aqui tá o ataque sem novidades, né? Arthur na ponta direita, Luciano, Caleri e o Luca. Ataque que vem funcionando. O Luca não está jogando da forma como nós esperávamos, não está rendendo da forma como nós esperávamos, mas o Luciano, o Caleri... eu acho o Luciano muito lento. Já conversamos bastante sobre a situação do Luciano, do Caleri, que talvez seja melhor eles irem embora, mas independente, tem muitas pessoas que acham que eles são muito importantes. Eu acho o Caleri muito importante. O Luciano, eu acho
acho que o ciclo já se encerrou, tem muitos altos e baixos, tem toda uma discussão, uma polêmica em relação a isso. Caleri, ele é o nosso 9, mas tem todo um contexto também de vestiário, né, de bagunça do São Paulo, que pra mim nem é culpa dos jogadores. O jogador, ele tinha que só ser um jogador. Eles não poderiam mandar da forma que eles mandam, mas a gente sabe que é de propósito, né? A gente sabe que é de propósito pra ter rodízio de técnicos. A diretoria faz isso de propósito, que é pra prejudicar o clube, que é pra destruir o clube. Deixa os jogadores mandando, ver o que vai acontecer com o empresário amanhã ou depois, e eles continuam lá nos desinformando, né? Ocultando coisas. Então tudo isso é um movimento de propósito e às vezes acaba a gente criando. Às vezes a gente chega aqui com um temperamento pós-jogo, com raiva de jogadores protagonistas, né? Porque a forma como essa diretoria canalha, escrota e imunda faz, dando o comando para ninguém, né? Ou para alguns jogadores, não comandando quem deveria comandar, às vezes causa muita raiva na gente. A gente fala, esses jogadores tinham que estar jogando mais, por que manda nesse jeito? Mas isso é uma coisa muito bem articulado, proposital da gestão fazer isso para prejudicar literalmente o São Paulo. Para prejudicar o São Paulo, para eles continuarem fazendo as coisinhas deles, entendeu? Então eles colocam ali, tem uma opinião, uma raiva popular em cima de alguns jogadores que não era pra acontecer, era só pros caras jogarem bola, mas todas essas movimentações são feitas de propósito pra eles distraírem e continuarem com os contratos deles, como nós vimos na gestão Casares, Belmonte, tudo isso é feito de forma proposital, né? Nós não conseguimos nos livrar desses caras, né? E aí tá aqui, o provável ataque é Luciano, Arthur, Caleri e Luca. Arthur, que tá jogando uma barbaridade, joga demais, e pode ser que o Luca não comece jogando. Pode ser que a gente tenha uma surpresa muito boa em relação ao Ferreirinha. Então falando aí que o Ferreirinha tem grande chance, grande possibilidade, grande probabilidade de voltar pro São Paulo nesse jogo. Seria melhor ainda, né? A gente adora o Luca, tem o TT, eu gosto muito do Luca, mas o Luca, ele e eu nem coloco tanto a culpa nele, né? É um ambiente muito ruim, muito conturbado pra fazer uma transição. Tudo bem que o Luca, ele já vinha jogando antes pelo São Paulo, mas eu não vou chegar aqui e queimar o Luca porque ele não está dando todo o retorno que nós esperávamos, né? Eu não vou chegar aqui e queimar o moleque por conta todo esse ambiente desfavorável, né? Que toda essa turbulência que vive o São Paulo. Talvez isso impacte num garoto, né? Não pode impactar em jogador experiente. E mesmo assim impacta, mas num garoto menos ainda, né? Então, independente do que vai acontecer com o Luca ou não, o provável São Paulo no ataque aí é Luciano, Arthur, Caleri e o Luca, mas se o Ferreirinha viajar e estiver à disposição, se for junto com o time, muito provavelmente joga o Ferreirinha, que hoje é melhor que o Luca, né? O Ferreirinha começou muito bem também com o Roger Machado, fez um hat-trick, tá jogando muito também, né? E galera, Roger pode ser... Isso é provável, ficou claro? Provável, galera? Vamos ver aqui, ó. Rafael no gol, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendel, Bobadilha, Danielzinho, Luciano, Arthur, Caleri e Luca, podendo ser o Ferreirinha. Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Mirassol. E esse pode ser o último jogo do Roger Machado, né? Roger Machado, que já está basicamente demitido do São Paulo. Esse pode ser o último jogo, até mesmo em caso de vitória, né? O Roger Machado está com os dias contados no São Paulo. Dorival já foi contactado, né? E esse pode ser o último jogo. São Paulo que tem um retrospecto péssimo ultimamente contra o Mirassol, né? Mirassol muito bem organizado. Mirassol não tá bem como estava na temporada passada, mas o Mirassol fez coisas assim impressionantes, né? E teve muitos desfalques. E o São Paulo não tem um bom retrospecto contra o Mirassol. Então, até mesmo em caso de vitória, o Roger Machado pode cair. Seria mais difícil ele ser demitido em caso de vitória, mas dependendo de como for, ele pode ser demitido na vitória também. Se empatar ou perder, muito provavelmente ele caia. Mas assim, sem clubismo aqui, São Paulo pra mim tem um certo favoritismo de ganhar do Mirassol, né? São Paulo tem um certo favoritismo aqui e precisa ganhar de todo jeito. São Paulo precisa se manter nada lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Galera, Rui Costa apareceu, né? Já falaram do Dorival e do Roger. Rui Costa apareceu. Ele se pronunciou, né?
Ele se pronunciou de forma oficial, ele apareceu numa entrevista, né? Esse é mais esperto, né? Esse é mais esperto do que os outros. Ele... É por isso... É isso que faz, né? É isso que deixa claro pra nós o quão ele é nocivo pro São Paulo, o quão ele é perigoso, né, pro São Paulo, porque ele é mais esperto. Ele chegou e falou que a culpa não é da torcida, nem nenhuma culpa da torcida, algo que pegou muito mal por parte da mídia, e o Harry Macis, eu não posso nem falar o que eu acho desse presidente aqui. Falou que a torcida não pode pressionar desse jeito. E o Rui Costa aparece e fala: não tem nada a ver com culpa da torcida. A torcida tá no direito de cobrar. Ele é mais esperto, o que é cada vez mais perigoso pra nós. É pior, né, um cara assim, porque ele é esperto, ele é articulado, ele é hoje, pra mim, o maior inimigo do São Paulo Futebol Clube, né? E faz um tempo que nós estamos lidando com esses inimigos dentro, né, dentro do clube. Faz muito tempo e nada muda em relação a isso, né? Leco, Aidar, Casares, agora esse Rui Costa, Outen Aires e muitos outros, né? Hoje a nossa briga, né, são com esses inimigos que a gente sabe que eles são inimigos dentro do clube, né? Gente da pior espécie, do pior nível, falando por nós, tomando decisão pelo São Paulo. Então esse aí, ele é muito mais perigoso, ele é muito mais nocivo porque ele é articulado, ele é mais esperto, ele é inteligente. Então ele fala: não, isso aí não é culpa isso daí não é culpa a torcida tá no direito dela de cobrar, sim. E falou que o Roger Machado, a forma como ele contratou o Roger, não tem absolutamente nada a ver com a amizade, que é só no profissional, que ele só tem as escolhas dele, né, que ele só toma as decisões e faz as escolhas dele sempre olhando, né, visando pelo lado profissional. Então não é brincadeira não, galera, não é brincadeira não. Vamos torcer pra esse cara sair o quanto antes do São Paulo. É que não dá pra confiar em ninguém. Você vai confiar no Outen, no Harry Macis? É um negócio vexatório, né? E galera, a questão do Dorival ali já tá, né? São Paulo já entrou em contato com o Dorival, movimentação mais do que óbvia. O Dorival tá esperando o Roger Machado cair pra vir pro São Paulo. Trouxe aqui, né? Foi a informação do Nicola, eu fiz vídeo também falando disso, que já teria acontecido uma ligação, já aconteceu uma ligação do São Paulo pro Dorival. O Harry Macis não foi ele que ligou, mas ele estava meio que participando da ligação, e o Dorival fez o que deve se fazer, né? O Dorival já meio que ali sabendo de toda a movimentação, né? Não é burro nem nada, o Dorival sabe como as coisas funcionam, todo mundo sabe que funciona, que o Roger vai ser demitido e o Dorival vai ser contratado. O Dorival chegou e falou: fala que eu não falei nada, fala que eu me posiciono. Fala não, né? Eu imagino, isso aqui é opinião, é o que eu acho em relação a isso. Dorival na ligação ali, beleza, não sei o quê. Só que fala que eu não vou tratar sobre assunto nenhum enquanto o São Paulo tiver técnico, porque isso parte muito da união dos técnicos, de uma questão ética dos técnicos, e tá certo, tá tudo bem em relação a isso, né? Mas nós sabemos que a movimentação óbvia para acontecer nesse momento é do Roger Machado cair daqui a pouquinho e o Dorival já ser contratado. E galera, me dá até nojo de ver esse Outen Aires. Agora tem o Outen tá atacando o presidente Harry Macis. Olha, essa questão política, a gente, me dá até nojo. Pra mim, isso aqui é muito simples, tá? Não dá pra confiar em absolutamente ninguém. Eles estão aí pra destruir o São Paulo e nós precisamos torcer muito para as coisas mudarem, porque aparentemente não mudou absolutamente nada com a saída do Júlio Casares. Comemoramos demais, né? Sai aquilo ali, aquela coisa, e aí entram outros caras que, assim, é simplesmente deplorável. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Vamos torcer muito para melhorar. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo hoje foi esse, valeu e até a próxima.